Pronto, eu voltei aqui, tá? Uhum. Beleza. Você já baixou ele aí? Acabei de baixar ele aqui. Beleza. Você entrou na internet ou você tem o Drive instalado no computador? Não tem um Drive instalado Ah, tá. aqui já. Que dia a gente fez, né? Isso. Já baixei já para meus arquivos aqui já. Beleza. Abre ele aí. Dá dois cliques nele aí. Se você clicar duas vezes, ele vai abrir como um desenho novo, tá? Uhum. Se você for abrir assim. Se você for abrir mesmo, como fosse abrir um arquivo, aí você vai abrir ele e vai abrir o template mesmo, com o nome lá, né? Só pra você entender aí o processo. Pode continuar aqui? Pode. Beleza. Então, eu vou abrir agora o template como um desenho novo. Vou digitar new aqui no teclado. E a gente já vai começar a usar para poder importar os pontos. Ó, new, template, Lázaro. Aí observa o seguinte. Como eu coloquei o seu nome lá embaixo no layout, olhando ali agora eu já sei que é seu template. Ó. Tá o nome ali, Lázaro. Sei que é seu template. Uhum. Então eu posso trabalhar tranquilamente. Tá? Ok. Beleza. Então, o template está aqui. A gente já fez a configuração lá para a gente poder, em sets, para poder criar os pontos, né, em comandos. Create point, só reforçando essa parte de configuração, dessa configuraçãozinha aqui básica. Está aqui, está ok. E agora a gente pode já vir aqui na aba prospecto, create, e vamos agora importar os pontos. Tá? Basicamente é o seguinte, configuramos isso aqui. Eu falei que você que ia mostrar isso aqui, ó. Observe que está diferente daquela outra minha. O que é isso aqui? Quando você traz para dentro do civil uma nuvem de pontos, um arquivo de ponto que tem apenas número, automaticamente por configuração padrão, default do civil, ele vai colocar lá número 1, número 2, número 3, número 4 para você. Show? Show. Quando você muda para ele poder pegar pontos alfanuméricos, você vai conseguir importar esses pontos. Beleza. Eu estou adiantando já o processo, tá? Quando você muda aqui dentro para você ver o nome do ponto, o nome em si, P1, P2, P3, o que acontece? Ele vai pegar, supondo que a gente não tivesse visto entrada dessa configuração. Ele ia ficar assim, ó. Deixa eu clicar aqui, voltar aqui. Vai ficar assim, ó. Criar um texto aqui. E fica tipo assim, ó. Ponto. Aí vai dar acho que um traço, se eu não me engano. Uhum. Fica assim, ó. Ele cria assim, todos os pontos. Aí fica ponto, traço, underline 1, aí 2, 3, 4, 5, por aí vai. Eu vou te mostrar isso também, tá? Tá. Beleza, eu vou deixar aqui a princípio padrão, essa configuração aqui do formato, mas essa configuração você muda no template, depois, no seu template, fica como disciplina para você fazer. Você vai vir aqui, ó, em settings e vai vir em comandos. Uhum. Comandos. Vai vir em comandos e vai vir aqui, ó, create point. Tudo a respeito da importação do ponto. Create point. E aqui em create point você vai vir nessa opção aqui, ó, em default name, tá? Default name formato. E aqui você muda o nome. Cliquei aqui em cima, vou clicar nos três pontinhos e aqui eu vou mudar isso aqui, tá? Você vai mudar aqui. Eu não vou fazer agora, depois eu troco para a gente poder ver como fica isso aqui na hora que a gente importar os pontos novamente. Tá bom. Beleza. Olhando aqui em amplo geral, a gente vê que tem as mesmas opções aqui, ó, name formato, o estilo e o ponto create um default layer. Para mim não ficar entrando aqui toda hora nessa aba daqui de fora aqui, ó,
a de trás, eu vou te passar as configurações já aqui dentro, que é a mesma coisa de lá. Então vamos lá. Eu posso colocar aqui um nome para os pontos, também para o grupo de pontos eu posso criar, você vai entender o que eu estou falando depois. O estilo. Aí esse estilo aqui é um estilo padrão que quando você importar os pontos, os seus pontos vão assumir. Ele vai assumir um estilo padronizado, tá? A gente vai ver isso também. É claro que se você não criar description key, o que são as description keys? São aqueles árvore. Aí vai ter um bloco de árvore, quando ter a descrição e a descrição constar no civil, ele vai adotar aquele formato com o símbolo da árvore e as cores do layer. Só o nome, né? Ou só a descrição. E o estilo é isso. Tudo que você vê que tem assim, ó, style, é tudo referente à visualização, vamos dizer assim, o embelezamento do seu arquivo ali, do seu objeto, do civil. Tá? Aí temos aqui agora a parte do ponto create. Aí aqui nessa parte do ponto create, observe que eu tenho aqui, ó, local coordinate, eu tenho norte, onde que eu posso inverter. Eu tenho aqui, eu posso inverter que fala aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, norte e este. Daí eu posso colocar o contrário, este e norte. Você pode até depois testar isso aqui. Eu nunca usei, eu deixo o padrão aqui porque é padrão de civil, então eu nem mexo, tá? Mas você pode inverter se você quiser, ou então colocar x e y também. As coordenadas, as grid, né? Que é as coordenadas grid, deixa também padronizado. Latitude, longitude, deixa também padrão. O que tem na minha que está automático, que eu alterei, é isso aqui, ó. A elevação eu deixei automática. Os prompt from point name eu deixo none ou deixo automático. Ele pega o nome que tiver. E também a descrição eu deixo automático. Para que finalidade eu deixo isso aqui automático? Quando eu vou criar um ponto em cima da linha, eu consigo fazer isso de forma mais rápida. Eu clico, ele já gera os pontos. Se eu deixar a descrição manual, eu tenho que ficar dando enter para os pontos ser criados. Então, é uma coisa à parte aqui. A elevação é a mesma coisa. Se eu deixo automático, ela pega a elevação que está a polilinha ou ela pega a elevação 0. E o nome do ponto, ou ele cria padrão do civil. Se tiver lá com ponto 1000, ele vai começar no 1000. Se eu colocar manual, ele vai perguntar qual que é o nome do ponto. Aí eu vou e coloco o nome. O nome mesmo. É P1, P2, P3, 1, 2, 3, o que eu quiser colocar. Então, isso aqui é essa finalidade. E a elevação, default elevation, é um exemplo. Eu quero que os pontos, todos os pontos que eu vou criar, supostamente é um ponto de platô. Eu vou criar na cota 900. Então, você coloca a cota 900 aqui, automaticamente, esse ponto, como ele está com o manual aqui, ele vai adotar essa cota. Ele vai esquecer isso aqui, ele vai adotar essa cota e tudo que você clicar ele já vai criar uma cota. E, da mesma forma, a descrição. Se eu colocar platô, não vou colocar sempre não para daí. Eu não gosto muito não. Então, platô, ele vai adotar essa descrição para tudo, a não ser que você mude. Aí, pega. Eu não sei qual é a cota que eu vou pegar lá. Clica nesse globo, aí ele te traz pro desenho, você clica no desenho, ele te traz a cota. Viu que ele deu cota 0? Que não tem nada ali. Beleza. Essa é uma das configurações que você pode fazer. Por padrão é 0, tá? Não tem problema. Essas são as configurações que você faz. Aqui você pode deixar do jeito que está aqui mesmo, tá? E aqui em Default Layer, se você quiser colocar num layer específico. Por exemplo, eu vou colocar todos os pontos que eu criar ou que eu importar, vai ficar no layer, basicamente no layer topografia. Aí você coloca esse layer aqui, ó, ativa um layer aqui dentro, e aí essa configuração ela vai ser adotada para tudo que você criar. Beleza? Tem tudo bem? Ok. Vamos dar um ok aqui. Eu não alterei nada. Isso você vai fazer aí. Agora vamos importar os pontos, que é o que você está querendo. Vamos lá. Vamos clicar aqui. Nessa tela, a gente tem 3 divisões. A primeira é onde vai ficar os arquivos que você vai trazer.
Essa primeira aqui você vai ver a lista de arquivos. Pode trazer 1, 2 ou 3 arquivos. Depende da quantidade de arquivos que você vai importar. Aqui na segunda são onde ficam os formatos que você criou. O que acontece nessa tela aqui? Ó? Quando você traz um arquivo aqui para poder fazer a importação, o Civil automaticamente ele filtra os formatos que mais se assemelha ao seu tipo, né, ao seu arquivo, a organização dentro do arquivo. Ele lê o arquivo e faz essa filtragem. Tá? E aqui embaixo você vai ver a prévia. Quando você clicar em cima de um formato, você vai ver aqui embaixo a prévia. Essa prévia é justamente para você poder saber se o arquivo está na ordem correta. Ele vai trazer uma quantidade de 10 linhas no máximo, só para você ter uma prévia, só para você ter uma visualização prévia. Tá? E essas opções aqui, ó, de Advanced Options, do Elevate um ajustamento quando possível, eu deixo desmarcado, porque eu não quero ajustar a elevação quando for possível. Não quero transformar a coordenada. E também não quero Data Sponge. Não sei nem que diabo que é isso aqui. Beleza. Configurou isso aqui. Isso aqui é um caso à parte. Por quê? Quando você vai trazer uma nuvem de pontos grande, igual a que a gente vai trazer, não tem inicialmente a necessidade de você criar um grupo, porque é um arquivo que está limpo, não tem nada no arquivo. Então eu já vou trazer esses pontos solto. A princípio eu vou dizer ele solto. Ele vai criar a nuvem de pontos e ele vai ficar no grupo AllPoints, que é o default do grupo de pontos. Depois eu posso ir criando ali os grupos referente às descrições. Quando você já tem pontos inseridos, os Google Points inseridos no desenho, aí sim é ideal que você crie um grupo de pontos. Por quê? Por exemplo, você tem lá um grupo de pontos primitivo. E você vai trazer uma nuvem de pontos chamada medição. Então, para que você tenha esse grupo de pontos separado um do outro, você cria um grupo chamado primitivo. Outro chamado medição. E aí, quando você mandar selecionar o grupo medição, só os pontos relacionados à medição vai ser selecionados e só os pontos relacionados ao primitivo vão ser selecionados. E aí tem algumas peculiaridades que eu vou te mostrar depois que importar. Que se você fizer isso com alguma coisa dessa que eu vou te mostrar ativa, não adianta de nada. Os pontos vão ficar em dois grupos distintos aí. Tá? Então vamos lá. Vou clicar aqui. Vou procurar o arquivo lá na pasta. Já vou pegar aqui que é mais rápido. Vou copiar aqui o caminho, Ctrl C, vou colocar aqui e dar um Open. E aí você me pergunta, por que o arquivo não apareceu? Sabe me falar por quê? Essa parte de baixo você tem que colocar, se tiver TXT, né? Tem que fazer a mudança, né? Isso, então é interessante que você saiba também qual que é o seu arquivo. E se dentro dessa sua pasta tem outros arquivos. Por quê? Se você colocar aqui AllPoints, se tiver 1000 arquivos, ele vai ler os 1000 arquivos. Então, é interessante que você saiba o que você está puxando. É um TXT, então eu venho aqui, ó, só coloco TXT. É um CSV, só coloco CSV. Porque aí ele vai filtrar exatamente aquele arquivo que você precisa. Beleza, é um TXT. Eu já olhei esse arquivo, já analisei, sei qual é o tipo de formato que esse arquivo é. Eu vou apenas clicar nele e vou mandar abrir. Beleza. O Civil está lendo e deu um erro. Esse erro é comum. Por quê? Provavelmente tem um formato aqui no Civil que é parecido com aquele arquivo, a ordem. Porém, o separador provavelmente é vírgula, não é ponto e vírgula. Então o Civil não conseguiu identificar isso, porque não tem esse formato. É parecido, mas não é igual. E observe o que eu te falei, ele filtra todos os formatos. Se ele achar algum parecido, ele vai deixar. Se ele não achar, ele faz isso aqui, ó, fica em branco. E aí do lado aqui, ó, a gente tem alguns botões. Esse adiciona, esse exclui. Esse aqui, você modifica os formatos. Manejo formatos, você modifica. E o de baixo, o que você faz? Você filtra, você coloca o filtro e tira o filtro. Se eu clicar aqui, ó, eu trago todos os formatos.
Uhum. E aí eu posso vir aqui clicando em cima, para ver se tem algum que me atende. Observe que eu clico aqui, e aqui embaixo me dá uma prévia. Então tá errado. Uhum. Norte Uhum. primeiro, nem a Este tem uma informação que eu não sei nem que informação é essa. E vou clicando, ó. Isso aqui é parecido, ó. Ponto, Este, Norte, cota e descrição, mas separado por espaço. O meu lá é separado por Uhum. ponto e vírgula. Então não tem formato aqui, ó. Esse aqui é parecido, porém é separado com vírgula. Por vírgula. Então o que ele vai fazer? Ele filtrou aqui, ó. Veio assim. O que você faz? Você já clica aqui. Você já sabe que deu erro aqui, ó. Deu um X aqui, todo tamanho aqui. Vai clicar aqui do lado. Ele vai abrir essa outra tela. E aí você vai procurar um formato que mais assemelha ao seu. Se você quiser criar um do zero, também pode. Você vem aqui, ó. Clica em novo. Pega essa opção aqui de baixo. Vem aqui, dá um nome. Põe aqui o tipo de formato que você está puxando. Não interfere muita coisa isso aqui, que se você puxar TXT ou CSV, se for por Uhum. ele vai puxar, mas eu gosto de colocar exatamente o tipo de formato. Eu venho aqui e coloco aqui, ó, TXT. Ah, eu vou importar um CSV. Aí eu vou lá depois e entro aqui e mudo. Assim, Uhum. não vai ficar criando vários formatos aí, aqui viria com a mesma ordem e só mudar na frente CSV TXT. Não faz sentido. Aí você vai colocar aqui embaixo, marca essa opção aqui de baixo. Aqui nesse campo você coloca a hashtag. E aqui você coloca ponto e vírgula. Beleza. Se você configurar um do zero, para facilitar, né? Depois, caso você precise criar um do zero, você sabe criar. Então, vou dar um nome. Depois, no finalzinho aqui, depois eu coloco um nome. Não tem problema. Essa opção aqui não precisa marcar, é só para você fazer caso queira fazer alguma transformação, você queira trazer os pontos e eles sejam transformados, tá? Mas se eu não me engano, essa opção aqui, eu tentei usar ela outro dia, ela não deu muito certo. Se eu não me engano, você tem que estar com a template configurada no sistema tipo Circus 2000 e configurar aqui para os pontos ir para a side 69. Aí ele faz a conversão. Eu tenho até que testar. Mas como não é muito usual, nem muito esquenta a cabeça disso aqui. Tem softwares mais específicos para fazer esse tipo de conversão, né? Beleza. Aqui eu não preciso marcar nada aqui. Eu nem lembro se isso fica marcado. Eu acho que não fica marcado nada aqui não. Deixa eu ver. Não, fica não. Aqui, se eu não me engano, é a quantidade de pontos que você consegue ver aqui embaixo. Mas enfim. Deixa eu até verificar isso aqui que de cabeça eu não lembro. Vou abrir um novo aqui. Ah, não fica marcado não. Beleza. Vamos criar um novo. Pegar use point file. Vamos colocar aqui txt, hashtag, delimit bay. Por que delimit bay? Eu quero colocar um delimitador, um separador. Então, se eu marco aqui em cima, é como se fosse colunas do Excel, tá vendo? Então eu quero de baixo. Então marco aqui e agora vamos fazer a configuração. Eu vou pegar aqui, ó, trazer aqui ponto. Point number. Point number, não preciso colocar aqui nenhum indicador. Vou colocar este. Ah, e um detalhe. Aqui em este eu consigo colocar a precisão também já. Se eu quiser colocar 4 casas, 3 casas. Isso pouco interfere porque se o seu arquivo já tiver com 3 casas, vai colocar um 0 a mais lá no final. Então, não vai fazer diferença nenhuma. Então, ok. E um detalhe. O item que eu utilizo aqui, eu não consigo usar mais. Quando eu entro aqui, ó, a este não aparece pra mim, tá vendo? E nem o ponto, o point number. Então, Norte, 4 casas. Opa, cliquei errado. Cancela, vem aqui na elevação e procura aqui, ó. Point elevation, tá? Point elevation. 4 casas. E aqui a descrição. How description, tá? Tem essa full description aqui, mas é a how description, tá? Que é o usual, usar essa aqui. Beleza. Tem outras opções, você pode colocar mais coisa aqui, ó. Tem mais opções para cá. Se você quiser inserir, você pode inserir a convergência, você pode inserir aqui latitude, longitude, entre outras coisas ali que tem aqui. Arquivos do LIDA, né? Tal. Beleza, não é o caso. Vamos supor que você agora quer inverter essa configuração. Você quer trocar de posição, né? Você quer trocar este pela norte. Aí, né? Caso você não saiba, você viria aqui, ó. Colocaria um outro qualquer aqui. Só arrastar.
Só pra mudar ali, né? Porque você tem que estar. Uhum. Não tem que estar usando pra você poder conseguir mudar. Aí eu consigo mudar. Uhum. Mas tem essa opção aqui, você já sabe, você até falou agora. Você pode vir aqui e arrastar aqui, ó. Uhum. Você pode fazer essa troca aqui já com a mãozinha. Show? Beleza.